José Manuel, bom dia. A Europa vive mesmo dias negros? Calma, o problema não é dizer que a Europa vive dias negros. Portanto, o problema é perceber se a Europa está a conseguir ou não está a conseguir lidar com problemas que tem e problemas que se avolumam no seu horizonte. E quanto tempo é que precisa para o fazer? Porque algumas dos elementos que tu referiste têm a ver com dois temas que estão muitíssimo longe de estar resolvidos. O primeiro é o tema da defesa. Portanto, a Europa, independentemente de quem for a administração americana, a próxima, não esta, a próxima, vai ter que passar do tempo que vivemos até agora, em que, de alguma forma, subdelegamos nos Estados Unidos a defesa europeia, para um tempo em que essa preocupação vai ter que ser assumida pelos países europeus na sua parte substantiva. Isto não é uma coisa que tenha aparecido com Donald Trump, isto já estava em administrações anteriores, já estava muito presente, por exemplo, na administração Obama, portanto é uma coisa de fundo. Donald Trump é mais histriónico, mais provocador, mas não há aqui uma alteração no que diz respeito à doutrina dos Estados Unidos que seja assim tão substantiva. Eles estão a olhar mais para o Pacífico, o que é normal, porque no Pacífico está o seu principal, digamos, potência concorrente neste momento, que é a China, porque no Pacífico estão também outros aliados muito relevantes, porque no Pacífico os americanos travaram na Segunda Guerra Mundial uma guerra porventura mais importante e mais relevante até para eles, do ponto de vista daquilo que é, e basta ver às vezes os filmes mais recentes, algumas coisas de Hollywood mais recentes, a importância da guerra no Pacífico é absolutamente crucial e foi, em muitos aspectos, muitíssimo mais violenta, muitíssimo mais dolorosa do que traumática, não é? E traumática, sendo que depois eles tiveram também a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã, sempre no Pacífico, portanto, e isto é uma evolução normal, portanto, eles são um país-continente com duas frentes e aquilo que é a sua raiz histórica, que para todos os efeitos são filhos da Europa, tem hoje outra dimensão, até pela própria alteração demográfica, da própria evolução dos Estados Unidos. Portanto, isso é uma coisa que vai acontecer. E desse ponto de vista, nós dizemos, está bem, estamos num mundo kantiano, pacífico, ninguém tem que se preocupar com isso e, portanto, estamos bem. Nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos que isso não é verdade porque vimos o que aconteceu na Ucrânia, vimos o que aconteceu na Geórgia, conhecemos neste momento as ameaças feitas à Arménia, sabemos que, além do tema Rússia e da longa fronteira com a Rússia, há outros temas na nossa vizinhança próxima que são delicados. Para todos os efeitos, o Médio Oriente é mais perto da Europa do que dos Estados Unidos, não é? Portanto, e a Europa hoje depende mais do Médio Oriente do que dos Estados Unidos. E nós não ligamos muito a isso, achamos que é irrelevante, mas o que é que devemos de pensar de enfim, não sei se ainda posso considerá-lo candidato à União Europeia, mas seguramente membro da NATO, chamado Turquia, cujos líderes esta semana disseram que querem reconquistar Jerusalém, voltar a ter um império pré-Primeira Guerra Mundial, Império Otomano, o que significa também a Síria, também Damasco, também Alepo, também essas cidades todas. Por acaso não falaram de Beirute, mas não foi citado o nome de Beirute. Mas o que é que isso significa? Como é que a Europa pode olhar para este tema na sua... Quer dizer, não é a sua vizinhança próxima. A Turquia tem parte da Turquia europeia, não é? Istambul fica na Europa, não fica na Ásia. Está a olhar para a Ásia, mas fica na Europa, que é para cá do Bósforo. Portanto, isto são temas que obrigam a tomar medidas. E desse ponto de vista, há três coisas que tu falaste aí que são muito importantes. A primeira, seguramente, não tem a ver com a União Europeia, mas tem a ver com a Europa, é a admissão do Ministro da Defesa do Reino Unido. O Ministro da Defesa que se demitiu, portanto, era uma figura muito, muito importante na coligação, quer dizer, no governo de Keir Starmer, portanto, era como eles chamam, a safe pair of hands, portanto, mãos seguras, uma figura confiável, muito, enfim, mais do que peso no partido, peso no governo, e ele saiu, pelo que se percebe depois de
longo braço de ferro sobre o orçamento da defesa, depois de muito esforço para ver se conseguia-se rapar o fundo ao tacho, mas saiu com uma carta muito violenta. E não saiu só ele, saiu boa parte da sua equipa, saiu também o ministro, digamos, o secretário das Forças Armadas, saíram membros do gabinete. Portanto, aquilo funciona um bocadinho diferente de nós, não é? Como todos sabemos, quem viu o Yes Minister, há membros permanentes, e, portanto, saíram membros do gabinete também, e todos com o mesmo discurso. Pelo menos os dois tornaram cartas públicas, que é o caso dele e o caso do secretário das Forças Armadas, que é, com este orçamento a gente não garante a defesa do Reino Unido. E isto é um tema muito sensível, porque eles disseram mais, e repara, são trabalhistas, eles disseram mais, a opção por não controlar os custos do Estado Social, do welfare state, faz com que não haja verbas suficientes para chegar a 20% de gastos militares, a chegar a 3%. 3%, digamos, é menos do que a meta estabelecida para os países da NATO, que é 5% acordada. É mais do que os 2% que estavam pré-estabelecidos antes, não é para chegar no ano que vem, mas é aquilo que parece, na perspectiva destes responsáveis, que se demitiram agora, o mínimo necessário para conseguir dar ao Reino Unido aquilo que o Reino Unido foi perdendo, que é o mínimo de capacidade militar, e que se tornou extraordinariamente evidente com esta crise no Médio Oriente. De repente, nós percebemos, que houve imensas reportagens na imprensa britânica, que já não há Royal Navy. Digam desse nome, digamos assim. Há Royal Navy, mas não há Royal Navy, digam desse nome. Houve até reportagens que disseram, bem, se acontecesse hoje as Malvinas, já não podíamos fazer nada. Portanto, na altura, aquilo esticou as capacidades da Marinha e das Forças Armadas Britânicas até ao limite, no tempo da Sra. Thatcher. Mas, entretanto, degradou-se. E degradou-se dramaticamente no que diz respeito aos destroyers, aos submarinos, enfim, porta-aviões já nem se fala. Tudo isso se degradou imenso. Portanto, temos aqui aquilo que era um dos esteios da defesa europeia, para todos os efeitos, os únicos dois países europeus que tinham capacidade a sério eram o Reino Unido e a França, a dizer, nós não vamos conseguir acompanhar. Ou melhor, a dizer, aquele que era o responsável, e porque não lhe terem fornecido os meios para poder recuperar, demitiu-se. Portanto, primeiro problema. Segundo problema, aquele tema que falaste do caça europeu. De que é que estamos a falar? Estamos a falar de um projeto que já tem anos, que já tinha anos, porque ele, no entanto, morreu, não é? Já tinha anos, e morreu a semana passada, já tinha anos de construir um avião de combate da nova geração. Portanto, os aviões de combate vão evoluindo. Portanto, nós temos os F-16, que são os considerados de quarta geração. Não sei se os que nós temos já são de quarta geração, porque aquilo depende um pouco da parte de sofisticação que tem, mas os F-16 modernos são de quarta geração, depois, ou melhor, são de terceira geração. Depois temos, não quero estar aqui a brilhar, depois temos os de quarta geração, que é o F-35 e o F-22, no que diz respeito a caças americanos, que têm a particularidade de serem aviões stealth, portanto, aviões furtivos. Isto é, aviões não detectáveis pelos radares convencionais. Aviões invisíveis. Invisíveis. Atenção que não são o F-22, que é mais caro, é mais invisível que o F-35, e aquilo que está agora em causa é construir um avião da nova geração, portanto, um avião da nova geração que tivesse já um grau de invisibilidade ainda superior, e mais do que isso, porventura mais importante que isso, e nós percebemos isso quando quando sabemos o que se passou, por exemplo, na guerra da Ucrânia, aviões que no fundo são aviões compósitos, portanto, que são aviões que funcionam como no meio de uma nuvem de drones. Portanto, comanda uma nuvem de drones. Portanto, este tipo de avião, que a Europa não tem, deveria ser desenvolvido, chamava-se Future Combat Air System, FCAS, deveria ser desenvolvido pela França e pela Alemanha, e mais concretamente, por duas grandes empresas, a Dassault francesa, a Airbus alemã. A Airbus não é só alemã, mas basicamente a base é alemã. Portanto, e isto rompeu-se na semana passada, dia 8 de junho, há menos de uma semana.
Diga semana passada, não, foi na segunda-feira passada. Na segunda-feira passada. Portanto, este acordo, este avião era aquilo que permitia a Europa voltar a ter um avião de topo, digamos assim. Porque os Estados Unidos já estão a desenvolver, quer dizer, a Europa não tem nada equivalente ao F-35, e por isso estas discussões, que Portugal também está envolvido e tal, não vamos entrar nesses detalhes, se compra o F-35, se compra um avião sueco, se compra um Eurofighter. Repara, quer o avião sueco da Saab, quer o Eurofighter, não tem a sofisticação do F-35. Mas como estas coisas nós também somos muito epidérmicos nos diz respeito e achamos que todo o mundo roda à volta de Trump, de repente esse problema colocou-se. Enfim, não vou entrar nessa discussão, até porque não tenho dados suficientes para ter sequer uma opinião sobre ela. Só que há aqui elementos que às vezes me perturbam um bocadinho, que é achar que nós decidimos em função de quem se senta na Casa Branca naquele instante. As coisas são um pouco mais complicadas do que isso. Bem, mas dito isto, a Europa não tem, a Rússia não chegou a desenvolver, portanto atrasou-se. Aparentemente a China já tem um avião desta nova geração, portanto da geração de aviões que funcionam com drones e funcionam com um grau de furtividade nível superior. Os Estados Unidos estão já bastante avançados no desenvolvimento do chamado F-47, que será um avião desse tipo. Portanto, houve ali uma paragem no tempo de Biden, foi relançado, houve ali uma tensão também habitual nestas coisas, porque estava a haver um avião desenvolvido pela Força Aérea e outro desenvolvido pela Marinha. A Marinha também tem por causa dos porta-aviões, não é? Portanto, e eles, quer dizer, pararam o projeto da Marinha, porque não há dinheiro, apesar de ser os Estados Unidos, não há dinheiro para tudo, isto é muito, muito caro, o desenvolvimento de um avião deste género, e portanto eles relançaram e estão a gastar bilhões, literalmente bilhões neste projeto. A Europa tinha, a partir das condições para isso, a Alemanha e a França tinham feito o acordo, havia mais financiamentos europeus, essas coisas todas. Zangaram-se. E zangaram-se por questões tipicamente franco-alemãs. A Dassault não quer passar à Airbus o seu conhecimento científico. A Airbus, uma vez que é a Alemanha que paga o grosso do cheque, diz, então não pode ser, isto a gente não vai ficar com parceiros de segunda categoria e tal, melhor é divórcio. Portanto, agora o que é que temos no divórcio? Temos a Dassault a dizer ao governo francês, então nós fazemos sozinhos, e temos capacidade para isso, e não há resposta a essa proposta, mas há algo que a gente sabe, capacidade podem ter, dinheiro é que falta, porque a França, isto é um projeto caríssimo, e a França não tem, com o grau de endividamento que neste momento é um problema francês, um gravíssimo problema francês, a França não tem capacidade para o fazer sozinha. A Alemanha tem os bolsos mais fundos, não tem a mesma dívida, tem de facto os bolsos bastante mais fundos e tem essa capacidade. E já houve um grupo de empresas que se juntaram à Airbus e bateram à porta do governo e disseram, nós estamos disponíveis. Vão fazer, não vão fazer, não sei responder, mas isto é típico da forma como funciona a Europa. Nós achamos que de repente tudo se uniu, mas não, os interesses, as lógicas nacionais continuam a ser, e não é as lógicas nacionais dos países periféricos. Isto é no coração da Europa. Portanto, as lógicas nacionais nunca desapareceram, mantêm-se de uma forma fortíssima e, olha, num outro domínio, que a gente vai falar a seguir, que é o domínio da imigração, nós temos entrar esta semana em vigor novas normas europeias para tentar conter a entrada de indocumentados e temos... portanto, a Comissão Europeia particularmente incomodada e a falar alto ao Governo de Espanha, porque o Governo de Espanha está a legalizar os indocumentados. E o Governo de Espanha legalizou os documentados não por razões europeias, mas por razões de política doméstica, não é? Cálculo doméstico, de manutenção da coligação, enfim, daquela coisa esquisita que suporta o Pedro Sánchez. Portanto, quando a política na Europa continua assim, é difícil perceber como é que se pode passar para um nível de compromisso conjunto que permita à Europa recuperar, designadamente na frente da defesa, aquilo que é neste momento o seu atraso e que está a tornar-se maior. Se isto se passa, repara, na frente da defesa, nós sabemos, há uma outra discussão que está aí começa aí a borbulhar, que é a discussão do orçamento europeu. O próximo orçamento europeu é
um bico de obra, para ser franco, não é? É um bico de obra porque a Europa, e às vezes as coisas estão nas entrelinhas, quer dizer, e vai haver para a semana um Conselho Europeu, e eu estive a ler a carta que António Costa mandou aos primeiros ministros, a dizer qual é a agenda. E lá no meio daquilo fala-se do orçamento e dos recursos próprios, que é aquela linguajar bruxeliense, que no fundo quer dizer que impostos é que vamos criar a partir de Bruxelas. Recursos próprios é igual a que impostos é que vamos criar a partir de Bruxelas, para ver se conseguimos torpedear esta pouca vontade que os Estados têm nos dar mais recursos. E Bruxelas gasta muito dinheiro. E gasta muito dinheiro, boa parte dele redistribuindo, mas muitíssimo também com uma máquina que estamos sempre a descobrir gastos difíceis, muito difíceis de explicar. E, ainda há pouco tempo, já nem sei qual foi o organismo europeu que teve que fazer marcha atrás num projeto, mais um projeto megalómano, de construir um edifício megalómano em Bruxelas. Mas é tudo sempre megalómano. É sempre tudo muito grande. Ora bem, mas qual é o grande problema europeu? O grande problema europeu é que há um compromisso de gastar dinheiro em defesa, portanto, vontade de investir nessa frente, para ir gastar dinheiro em defesa, para pegar num orçamento que hoje é de 100 e dizer, olha, nós precisamos de 10 ou de 20 para a defesa, é preciso saber quem é que vai perder 5 ou 10 para somar os 20 que é preciso passar para a defesa. Mas isto não é o único problema. Há um problema adicional, chamado Covid. Porque no tempo da Covid, a União Europeia tomou dívida conjunta. Foi uma coisa que muita gente bateu palmas, mas que agora as dívidas, como todas, têm que ser pagas, não é? Portanto, há um serviço de dívida e uma dívida a devolver que tinha a ver com a Covid. Portanto, há duas necessidades de dinheiro que não são de forma nenhuma compensadas, nem se veja que possam ser, por maiores contribuições dos Estados, porque os Estados não estão para aí virados. E os Estados ricos, os pagadores, e quando falamos disso, falamos quase sempre dos mesmos, Alemanha, nórdicos, Holanda, dizem, epá, não, isto é dinheiro a mais para Bruxelas, nós não estamos nessa, e portanto esse draft de orçamento que veio, é preciso cortar 20%. O Chipre, que é a atual presidência europeia, fez uma contraproposta de corte de 2%. É evidente que isto não é para decidir no próximo Conselho Europeu, a meta é tentar decidir até dezembro, mas estamos a ver como as coisas estão longe. E como, mas quem hoje, por exemplo, olhasse para os jornais portugueses, o que viria era, Portugal já conseguiu, no draft, salvar uma parte do dinheiro que vai para a agricultura e uma parte do dinheiro que vai para as regiões. Já conseguiu salvar subsídios. No fundo é isso que estamos a dizer. E é essa a preocupação dos países mais pobres, é salvar subsídios. E esta tensão não se resolve com boas palavras e boas intenções. Tem que se resolver com medidas práticas. Quer dizer, então quando chega ao dinheiro já sabes como é que é, não é? Há ou não há. Pronto. Isso. E esse é, de facto, um grande dilema. Passando a outro tema, que é o tema que tu também referiste, que é o tema da imigração. Quer dizer, não é bem propriamente o tema da imigração, é das tensões geradas pela situação existente. E aí o que se passou em Belfast, o que está, enfim, são 2 noites de distúrbios muito violentos, talvez não tão violentos como no tempo dos Troubles, do tempo em que havia, portanto, guerra literalmente, entre unionistas, protestantes e católicos. E isso foi ultrapassado, mas houve ali, de facto, violência muito, muito, muito acentuada, com casas a serem incendiadas, com essas coisas todas, por causa de um ato de extrema violência protagonizado por um requerente de asilo. Por um requerente de asilo vindo do Sudão. Problema. Independentemente da questão desse tipo, do eterno tema da integração ou não integração de quem chega vindo de fora. A entrada deste requerente de asilo foi feita via República da Irlanda. E, de repente, o problema que se coloca é, será que o acordo do Brexit, feito com o controle das fronteiras na República da Irlanda, está a funcionar ou está a funcionar mal? Será que nós fechamos as outras portas e abrimos aqui uma porta nas traseiras para onde as coisas entram via República da Irlanda ou não está? E isto
voltou a inquinar, quer dizer, voltou a marcar os debates. É um tema que se imaginava que pudesse surgir. É um tema que também é delicado para a própria República de Irlanda, onde também há problemas deste tipo, e estes problemas não desaparecem porque de repente há uns líderes políticos a dizer que quem contesta isto é um malvado, ou quem contesta isto é um extremista, ou quem contesta isto é aquilo ou outra coisa. Aliás, parece ser a preocupação quer do governo irlandês, dados que têm sido subestimados há muito tempo e que não têm sido referidos, e que é que o IRA, depois que era um movimento independentista e terrorista e todas essas coisas, que aparentemente, pronto, acabou a sua atividade, não é? E houve deposição de armas e entrega de armas e tudo isso, mas que algumas das suas franjas estariam a reconfigurar-se agora com uma outra agenda, que já não passava pela confrontação e com todas aquelas coisas com o Reino Unido, mas com as questões anti-delinquência e anti-imigração. E, portanto, estamos a falar de gente que vem de franjas habituadas a uma conflitualidade muito dura, é gente muito dura, que ainda mantém técnicas de organização e de confrontos nas ruas, do qual nada daquilo é aparentemente, pode parecer espontâneo, mas não o é assim tanto. E, portanto, como isto esteve sempre subestimado, porque o IRA acabou por ficar com uma aura muito romântica, nomeadamente à esquerda, o que acontece é que, tal como acontece na Alemanha, vemos muitas vezes a extrema-esquerda, muito radical, a reconfigurar-se e a estar ativa numa agenda anti-imigração e em ações anti-imigração. Sim, é uma coisa que nós não temos... Não, achamos que não existe. Basco, em Espanha, isto não existe. Achamos que não existe, mas repara, estes temas aparecem muito quando a base social dos partidos é uma base social que se situa nas zonas de fronteira com as novas comunidades. E por isso é que apareceu na Alemanha um partido cujas raízes até são no antigo Partido Comunista da RDA. Portanto, a lista, eu nunca sou capaz de dizer o nome da senhora. É uma senhora, tem um nome absolutamente impronunciável. Mas estás a falar da AfD? Hã? Estás a falar da Não. Estou a falar de um partido da extrema-esquerda. A AfD é à direita. Esta é na extrema-esquerda e que tem uma agenda também tem uma agenda anti-imigração. Portanto, e teve um bom resultado. Teve um resultado muito significativo nas últimas eleições, para surpresa de muitos. Portanto, e estes, repara, estes partidos, que sobretudo aqueles que têm um caráter mais nacionalista, não surpreende que rapidamente tenham estas características, porque vamos lá ver. Por exemplo, aqui ao lado em Espanha, nós não podemos achar que se alguém não fala catalão na Catalunha, pode ser maltratado, como acontece com frequência, e isso ninguém contesta. Portanto, porquê? Porque se considera que toda a gente tem que falar catalão e quem não falar catalão é uma espécie de cidadão de segunda. E é como tal, e é como tal, em muitos sítios é como tal. E depois achar que é fascista o princípio proposto pelo Vox como é que eles chamam? Prioridade nacional. Portanto, Prioridade nacional, que é dar primazia aos naturais de Espanha nas regiões em que o Vox colabora nos governos locais. Portanto, qual é a diferença substantiva entre uma coisa e outra? Trata-se de ambos de reações nacionalistas e que falam para quem, de uma forma ou outra, não aprecia quem não é daquela nação. Seja a nação o País Basco, seja a nação a Catalunha, seja a nação castelhana, se eu estiver em Badajoz, não é? Ou em Cáceres, ou em Mérida, ou em Salamanca, ou em Leão, ou na Galiza, ou na Andaluzia. Portanto, são questões que aparecem e que muitas vezes desorientam, porque de repente as pessoas vivem com esquemas mentais e como não cabe exatamente no esquema mental, pré-definido, pré-concebido, é um preconceito, não se tem uma atitude crítica relativamente a certo tipo de comportamentos. Quer dizer, porque é que eu acho, em termos de opiniões dominantes,
que a prioridade nacional é um crime de lesa-pátria e não acho que é um crime de lesa-pátria que os catalães fazem a quem não fala catalão. Portanto, que é uma coisa também é uma prioridade nacional com outro nome. Pronto. Bem, e com consequências no emprego, no acesso a serviços públicos, em tudo. Pronto. E não, por e isso... com absurdos, porque há profissões nos quais o domínio de uma língua é essencial. E isso, por exemplo, percebe-se como falar inglês ou não falar muito bem inglês pode ter sido determinante para pelo menos para uma catástrofe aérea. Portanto, há sim várias questões em que houve em França o não domínio absoluto do inglês levou a erros na aplicação de radioterapia em hospitais, porque aquelas máquinas as pessoas falam inglês, mas depois outra coisa é ter um domínio tão certo. Mas, por exemplo, na Catalunha, e nós cá temos esta polémica com os chapéus de sol, eles também têm, mas houve um ano que o problema era os nadadores salvadores, porque como tinham de falar catalão, quer dizer, a certa altura havia o problema, as pessoas não falavam. Não, e repara, esta questão não é um detalhe. Porque a maior parte dos imigrantes que chegam à Espanha são latino-americanos. Falam espanhol. Portanto, falam espanhol. Não falam catalão, falam espanhol. E, portanto, no momento em que eu digo não tens emprego se não falas catalão, eu estou a discriminar os imigrantes. Mas como isto é nacionalismo catalão, eu não acho que possa criticar isto. É exatamente a mesma coisa. Não é diferente da prioridade nacional do Vox. Só que tem outro nome. É apresentado de outra maneira. É mais sexy, se quiseres, não é? Pronto, para algumas mentalidades. E, portanto, estes temas são temas que numa Europa que tem claras... Quer dizer, e agora só para acabar, porque vou ao último tema que tu falaste, também acho que é importante. O sinal de que há sempre um discurso que é preciso, a Europa é que nos salva, a Europa é que precisa mais integração. E depois, quando a Europa tem, como tem neste momento, uma representante externa, e essa representante externa não é apenas uma figura decorativa, ou até de má decoração, como eram as anteriores, é uma figura proativa, como é a Kaja Kallas, de repente a Alemanha e a França já estão incomodadas. E, de facto, a Europa às vezes também se põe a jeito, não é? Porque, de repente, o serviço externo da União Europeia custa uma barbaridade de dinheiro uma pessoa até fica gaga só de ouvir o dinheiro que aquilo custa, não é? Estamos a falar de milhares de milhões de euros. Milhares de milhões de euros. E um número de funcionários que não acaba. E atenção, trata-se da burocracia mais bem paga do mundo. Eu penso que é uma burocracia mais bem paga que a dos Estados Unidos. A burocracia europeia. E mais bem paga que qualquer um dos países europeus, não é? Portanto, em Bruxelas há tensões entre os funcionários europeus, que todos são bem pagos, e os funcionários locais belgas, que acham que são prejudicados. Portanto, nós não falamos dessas coisas, mas porque as pessoas que estão em Bruxelas fazem parte da eurocracia. e não damos atenção a isso. E isto, eu não tenho a melhor das impressões no sentido de efetividade do que é... o serviço externo da União Europeia. Mas estamos a falar daquele serviço externo que nós até tínhamos um herói, não é? O João Baldo Almeida, que foi embaixador em Washington, embaixador em Londres, portanto, um dos primeiros embaixadores desse serviço externo, é uma pessoa, enfim, de coleção de interesses. Fui colega dele no liceu e sou amigo dele, portanto, é uma pessoa que eu tenho a maior das considerações. Mas... Nós num dia estamos a dizer isso, no outro dia seguinte achamos que a Kaja Kallas já foi longe demais porque fez uma declaração sobre Israel ou fez uma declaração sobre a Ucrânia, que nem toda a gente gosta. E a França nisso tem os seus narizes, não é? É mesmo a França que acha que nos dias quer tudo e no dia seguinte o avião é para ela, o serviço externo não pode ser, pronto, e isto mesmo assim não chega para parar o crescimento em França e noutros países de partidos que, por isso simplesmente, são contra a integração. A urgência que se fala que Bruxelas vive com o tema do orçamento europeu é porque não sabe quem é o próximo presidente francês. E há a possibilidade real de o próximo presidente francês, seja ele um radical de direita ou um radical de esquerda, achar que este dinheiro para Bruxelas já chega. Dinheiro e poderes.